Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? E hoje nós vamos começar nossa aulinha de português conhecendo um tema que a Tia Cris acha super importante, tanto para a escrita quanto para a leitura. E apesar de a gente estar falando esse tema hoje, nós já conversamos muito sobre esse tema. Eu lembro que uma das nossas primeiras aulas, né, presenciais, onde eu estava conhecendo vocês, isso foi uma pauta das nossas conversas. Sabe qual é a matéria? Sinais de pontuação. E aí a gente falou muito desses sinais de pontuação, mas vale muito a pena a gente rever essa matéria, conhecer, né, novos sinais que talvez você ou tenha se esquecido ou que ainda não tenha conhecido e saber qual é a função de cada sinal. Por quê? Porque os sinais de pontuação, eles são uma orientação muito legal e importante, tanto para a nossa escrita quanto para a nossa leitura, porque influencia diretamente, né, na compreensão do texto, tanto que está sendo escrito quanto que está sendo lido. E aí, hoje nós vamos conhecer, né, vamos rever os sinais de pontuação e sua função. Pega o seu livrinho de português, lá na página 92. Lá no primeiro parágrafo vem falando assim: os sinais de pontuação têm a função de organizar a escrita, orientar a leitura e possibilitar a compreensão do texto. Por isso, é muito importante que saibamos usar esses sinais corretamente. Então, todos os sinais têm sua grande importância, tanto na escrita quanto na leitura, que influencia na nossa compreensão. Vamos conhecer o primeiro sinal, que é o sinal, o ponto final. Tá vendo o pontinho final aqui? Nesse esqueminha que a Tia Cris está utilizando, está falando o seguinte: é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. O ponto final, ele é utilizado em frases que nós falamos declarativas, ou seja, frases que são afirmativas ou até mesmo não afirmativas. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu gosto de chocolate. Então, eu estou afirmando que eu gosto. Ali eu uso o ponto final. Agora eu posso falar assim: eu não gosto de exercício físico. Eu estou falando que eu não gosto, deveria gostar, né? Mas não gosto. Eu estou também fazendo uma afirmativa, só que negativa. Então, para afirmar aquele pensamento, aquela ideia, eu utilizo o ponto final. No seu livrinho está assim, ó. O ponto final é usado no final de frases declarativas. Olha o exemplo. Sempre gostei de ler poemas. Um outro ponto que nós estamos conhecendo, ponto de exclamação. Olha ele aqui, ó, pontinho de exclamação. Vamos ver no esqueminha que vem falando? É usado quando se mostra sentimento, susto, alegria, grito ou espanto. Então, ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Por exemplo, se eu vou falar do dia de hoje, que dia lindo! E fosse escrever essa frase, lá no finalzinho da minha frase, deveria ter um ponto de exclamação. No seu livrinho, o ponto de exclamação é usado depois de palavras, expressões e frases para indicar surpresa, espanto, admiração, medo e tristeza. Por exemplo, ah, que susto! Espanto. Um outro pontinho, por exemplo, quando a tia Cris começa com assim, ó, na aula. Como vocês estão? Se a gente fosse escrever essa frase, qual pontinho que a gente deveria usar? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é um ponto utilizado nas perguntas. Vamos ver no esqueminha aqui, ó. É usado quando se está escrevendo uma pergunta. Vamos lá no seu livrinho. Ponto de interrogação é usado no fim de uma pergunta direta. Você tem um animal de estimação? Dois pontos. Você se lembra dos dois pontos? Olha os dois pontos aqui.
Os dois pontos, ele é muito importante, principalmente quando nós vamos fazer um textinho em que vai ter a fala dos personagens. Ele indica que terá uma fala. Olha, é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Então vamos ver no nosso livrinho o que fala. Os dois pontos são usados para indicar uma fala ou uma citação. Uma citação é quando eu retiro parte de algum, por exemplo, parte de um livro que eu gostei. No livro Pensamentos, dois pontos. Aí eu coloco o pensamento lá que eu tirei. Joana falou: vou à papelaria comprar lápis, caneta e cadernos novos. Antes de uma enumeração de elementos, na estante havia livros, dois pontos, de poesia, de contos, de arte. Antes de uma explicação, consegui fazer tudo o que queria hoje, dois pontos. Estudei, arrumei meu quarto e brinquei com meu irmão. Você está dando uma explicação da frase anterior. O que você gostaria de fazer, né? O que você fez e queria ter feito. Por isso, utiliza os dois pontos. Travessão. Você se lembra do travessão? Olha ele aqui. É um sinal de pontuação que a gente não pode esquecer. É usado para indicar o diálogo. Ele vem sempre antes da fala dos personagens entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. O travessão é usado no início da fala de um personagem em um diálogo. Você já leu este poema, André? Então, tá vendo um travessão antes da fala do personagem? Sim, ele é muito interessante. Para dar uma explicação de determinada palavra, expressão ou trecho de texto. Muitos dicionários, em vez de usar os dois pontos para estar colocando a explicação das palavras, utilizam o travessão. Então, a castração, cirurgia que torna o animal infértil, aumenta a expectativa de vida dos gatos, mantendo-os longe de briga. Olha o exemplo aí. Agora, um outro sinal de pontuação. Vamos lá? Vírgula, que dá aquela pequena respiraçãozinha, né? Na nossa leitura. Olha a vírgula. É usado para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Então, essa aqui é a vírgula. A vírgula é usada em datas, Rio de Janeiro, vírgula, 17 de maio de 2020, endereços, Rua das Flores, vírgula, 109. Em chamamentos, Tereza, me ligue quando puder. Para separar palavras e frases, eu gostaria de adotar um cachorro preto, vírgula, brincalhão, vírgula, macho e filhote. O poema apresenta estrofe, vírgula, a lenda apresenta parágrafo. Então, a vírgula, a gente precisa ter muita atenção com ela. Olha as várias funções que essa vírgula tem. Vamos ver de novo. Em datas, em endereços, em chamamentos, em explicações. E para separar as palavras. Por exemplo, você vai fazer uma lista do supermercado. Mamãe pediu para você escrever. Escreve as frutas aí que você vai trazer. Laranja, banana, maçã, pera, uva. O que precisa de ter entre essas frutas? A vírgula. É tranquilo quando a gente usa o sinal de pontuação, quando a gente sabe a função dele. Então, guarda que a vírgula é para dar uma pequena pausa na leitura e na ideia que você está escrevendo. Tudo bem? Vamos para um outro sinalzinho. Ponto e vírgula. É usado para dar uma pausa maior que a vírgula. Olha o que o seu livrinho vem trazendo aí. O ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Então, ele tem uma função muito parecida com a vírgula,
O que vem modificando? É a pausa que é se dado na leitura. Ele dá uma pausa ainda maior. A menina chamou seu pai. Depois, chamou sua mãe. Vamos para o reticências. Alguém lembra? Muitos chamam de 3 pontinhos. Olha o nome desses 3 pontinhos. Reticências. É usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica apenas pensando o final. A reticências quer mostrar que aquela ideia não terminou. Muitas vezes, quando ela é utilizada para usar e abusar da sua criatividade, para você conseguir imaginar o que vem depois daquele pensamento. Ou pode ser também porque foi retirado parte apenas que era interessante para que o leitor tenha acesso. Então vamos ver no seu livrinho, ó. As reticências são usadas para indicar a interrupção da frase, para indicar que ela não foi concluída, que mais coisas poderiam ser escritas. Os gatos são companheiros desconfiados e silenciosos. Aí tem uma reticência. Poderia ter falado um pouco mais. Parênteses, olha os parênteses aqui. Vamos ver aqui no esqueminha que vem falando. São usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar atenção ou dar uma explicação. Os parênteses são usados para separar palavras e expressões, para dar uma explicação ou para chamar a atenção. Por exemplo, eu tenho um peixe e um cachorro, o mais bonito da casa. Tá dando uma explicação de como é o cachorro. E uma tartaruga. Então, parênteses é aquela ideia que ou quer ser enfatizada ou quer ser explicada. E aspas? Olha aspas aqui. Aspas. São usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Quando você retira parte do texto, lá na sua interpretação de texto, que é igualzinho que o leitor falou, você não colocou nenhuma das suas palavras, você apenas copiou o que o autor escreveu. Então, para você colocar aquela ideia do autor, você usa aspas, porque você está mostrando que aquela fala não é sua, ela pertence a uma outra pessoa. Então, as aspas são utilizadas antes e depois de uma palavra, de um trecho ou de um texto inteiro, indicando ser uma citação. Citação é isso, é aquilo que você copia de um outro autor, ou porque você gostou, ou porque foi te questionado. A cartilha sobre saúde animal dizia, aí está falando que a cartilha fala, não o que a pessoa escreveu. Automedicação jamais. Consulte sempre seu veterinário de confiança. Para marcar a fala de um personagem, por favor, tragam os livros encapados, disse a professora, para aquela fala ficar marcante. Aí você usa aspas. Tudo bem? Então, esses foram os sinais de pontuação, Esses foram os sinais de pontuação que nós conhecemos, que nós relembramos. É legal que você veja a função de cada um deles, porque sabendo a função, você vai saber como utilizá-lo. Certinho? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia Cris. Um beijão para vocês e fiquem com Deus.